Vamos lá. Bom dia, senhores. Boa tarde, sei lá, de tempo Boa perdi tarde, nessa boa porra. tarde. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de casos de cozinha. Casos de quem não tem um, né? Quem não tem um pra Todo contar. mundo tem um caso de Pô, cozinha. cozinheiro, Porque a então. cozinha, cara, a cozinha, ela é um agregador de, de todos os sentimentos, de todos os afetos, né? Tem de tudo na cozinha. As pessoas amam, odeiam. Se não acontece nada de errado na cozinha, não é cozinha. Disso eu tenho certeza. Tem que acontecer algo de errado. Vou falar do meu caso, né? Conta o seu caso. O negócio é o Não, seguinte. mas fala, olha só, tem que deixar claro que a gente vai falar justamente dessas mazelas que acontecem na cozinha, porque as pessoas não sabem É tudo fro. como se A galera acha que é tudo fro, né? Tudo lindo, acha que é maravilhoso. tudo justamente, não sabe que o que acontece por trás da cozinha é muito mais do que é mostrado nos super chefes, É, no... mas esse caso de cozinha é um caso fora da cozinha, mas dentro de cozinha, tá? É um caso fora de Vamos lá. cozinha, dentro da cozinha. Mas a gente tem vários aqui. O projeto é bom. Casos de cozinha, a gente conta sempre uma história Caso de de cozinha alguém, é um né? bom quadro, é um bom quadro, mas você vai falar sobre Como consultorias. consultoria, porque depois eu vou mostrar, já vou dar um spoiler, né? Que tinha um chefe de cozinha que gostava de, né? Eu não vou falar o nome dele. E que o cara sempre chegava na aula, mas vamos deixar pra próxima. Mas não vou falar o nome de ninguém aqui, não. Então, quem viu não vai Então vamos poder embora, falar sem nada. nomes. Sem nomes. Então, assim, quando eu era professor do Senac, e tava na moda, né, Sente falta, 2010, sente saudade? porra, não sinto saudade, não. Nenhuma. Nenhuma. Mas, tava na moda em 2010, né, contratar consultores de cozinha, né, porque eles vão mudar a sua cozinha, contratam um consultor, que aí, porra, meu irmão, vai tudo funcionar, mil maravilhas, os canecos, né. Então tava na moda, todo mundo queria ser consultor. E aí, o que acontece? Um professor que trabalhava comigo, ele chamaram ele para fazer uma consultoria. E na época eu já era nutricionista. Ele viu que a trozoba era grande. Então o que ele fez? Vou dividir o pepino para descascar, né? Com o Jean. E me chamou. E beleza. O negócio aqui é que a gente já sabia que era furada. O problema é que você sempre sabe que é furada, mas você vai. Você O sempre problema sabe que da. é furada, A gente cara. Não sabe que é é que todo furada. mundo sabe que é furada. Mas Mas a gente vai. tem uma ideia de que a gente vai resolver aquilo ali. É É. impressionante. Aí a gente vai resolver a furada. Aí qual é a história, né? Foi lá, né? E era em. Era em. Como é que era o nome do lugar? Era antes de Magé. Antes de Magé. Não, era depois Ai, de. meu Deus. Era entre já de Baveira e Magé. Eu vou botar aqui depois escrito onde é que era, que eu Você foi esqueci. fazer uma consultoria em Bagé. É antes. Antes. Ai, Tá? É antes. É ali entre Jardim e meu Deus. Primavera. É depois de Primavera. Meu Eu vou Deus. depois falar onde é que é. Senhores, por motivos de maior imersão ao telespectador, eu vou fazer com que vocês passem exatamente o que eu passei, tá? Então, divirtam-se. Tipo assim, Meu Deus. daqui da nossa casa até Jardim Primavera tem que passar Duque de Caxias inteiro. Então é uma Então, hora. você não tinha nenhuma suspeita que esse negócio não ia dar certo. Não, eu tinha eu tinha 100% de certeza que ia dar merda. Mas a gente vai conferir, cara, de novo, porque somos seres assim, né, que buscamos a São os problematização. curiosos. Somos curiosos. Então a gente busca. E aí, porra, né? Só pra quem tem um contexto aqui, quem não é do Rio de Janeiro tem um contexto, da minha casa, que eu moro em Jacarepaguá, até Magé, até Magé não, até Jardim Primavera, demora uma hora ó, metendo o pé e sem um trânsito. Então já entendeu, né? Então a gente levou uma hora, ó, no Lau. Chegando lá, a gente ia encontrar com o fulano, da entrada. E detalhe, era na entrada da cidade que ficava na entrada da ferrovia, né? Tem uma ferrovia lá. E aí, meu irmão, parou, a gente parou, né, tal, ligou pro fulano, né, o chefe lá, né, ligou pro fulano. E aí, pô, chegamos. Aí, não, já tô chegando aí, já tô chegando aí. E aí a gente para, né, de repente, vem uma Saveiro preta, meu irmão. É 2010, né? É 1990 e alguma coisa. Aí para. Aí quando ela para, meu irmão, sai atrás cai da caçamba, né? Um líquido, né? Meio estranho, né? Mas a gente olhou, né? Tá, né? Beleza. Aí o cara aperta a nossa mão, né? Oi, tudo bem? Não sei o quê. Aí eu sou o Jean, né? Esse aqui é o Chimero Rego. Sei que lá, né? Tudo bem.
E aí, não, vamos levar lá, vamos levar lá. Aí, pô, como eu não sou trouxa, né? Tava no meu carro, né? E aí fomos, né, atrás do cara. Meu irmão, não satisfeito, era tipo assim, distrito do lugar. Então não ficava na cidade, né? Não ficava em Jardim Primavera, era distrito. Então, tipo assim, da entrada da cidade até o local, chegar à casa dele, demorou uns 35 minutos, ó. E andando. Teve uma hora que acabou o chão. Nossa, isso é um rali. Porra, isso é um rali. E acabou a estrada. Eu falei, ô fulano, quase falei o nome da criatura. Falei, ô fulano, meu irmão, o negócio é o seguinte. Se a gente, se o maluco sair daqui e dar um perdido na gente, não sabe voltar. Não tem nem como voltar nesse caralho. Porque a gente tá no meio do mato. Um sequestro. E qual era a parada? A parada é que o cara tinha uma fábrica de linguiça. Então fazia todo sentido ser no interior. Porque o interior do Rio de Janeiro produz muita linguiça, produz muita charcutaria. Então faz todo sentido. E o cara, ele Todo tava com sentido. problema na sua produção. Então, assim, na nossa cabeça, apesar da fria que a gente sabia que ia ter, fazia todo sentido. Cara, eu Beleza. tava falando com a minha mãe hoje no telefone, eu tava falando de linguiça. Eu falei pra ela que uma amiga minha me mandou um monte de linguiça quando a gente tava trabalhando junto, naquela outra furada, Porra. que era... Não vou Só falar o furada. nome. Mas é engraçado, porque sempre que a gente foi fazer uns testes com linguiça, essa minha amiga me mandou um monte de linguiça. E eu tava falando com a minha mãe tava perguntando, vem cá, essa linguiça que vem de Minas tem nitrito, não tem nitrito? E agora tu tá falando de linguiça, vai. Então, e o cara tava com problema na produção. Então, assim, a conduta parece até que foi boa, né? Pô, vou chamar o Não nutricionista. fala o nome. Ih, caralho. Eu falei, foda-se. Vou botar o pi aqui. E aí a conduta dele até que foi boa, porque ele pegou e falou assim, ó, vou chamar o Jean, nutricionista, né? E aí a gente segura a trozoba. Beleza. E aí, meu irmão, eu falei, cara, onde é que a gente tá, brother? Né? No meio do mato, com coisa alguma. Acabou terra, acabou o asfalto, eu tive que ligar o 4x4 do carro. E a gente ia. Aí, chegou num buraco. Só que antes eu tenho que falar um negócio. Eu apertei a mão do maluco. Eu falei, né? Mas eu vou falar de novo. Guarda essa informação. A gente chegou num buraco, cara. Tinha uma vala assim, né? Na entrada, assim. Aquele chão de terra que tinha... tava passando assim aquela lama, né? Antes da entrada do cara. Uma cena meio feia, né? Quando a gente entrou, né? O cara abriu a porteira, né? Do sítio. E abriu a porteira, a gente entrou, né? Tinha um lixão no canto direito. Um lixão mesmo, bagulho assim. Não era um lixão com fedor, mas era um lixão. Mas não tinha fedor. Não tinha assim um fedor. Era um local de criação de porcos. Era um chiqueiro. Mas era um chiqueiro barra de lixão. Era um pouco complexo. Fiquem com uma imagem sem sentido. E do canto esquerdo tinha uma casa. E uma área aberta no centro. Aí o cara se apresentou e falou, né? Pô, é aqui e tal, não sei o quê. Aí a gente, cadê a fábrica? Ali, ó. Casa ali, ó. A casa. A casebre. Era uma casa, meu irmão, caindo aos pedaços. Aí a gente ali, então tá, né? Tudo nesse lugar errado. Tudo nesse lugar era bizarro. A gente foi entrando dentro da casa, né? Comentou. E aí ele ficou conversando com a gente, que ele gostava de conversar. E, meu irmão, quando o cara gosta de conversar, tu sabe como é que é, né? E aí ele tava com o problema de que as linguiças deles estavam estragando. Por que será, né? Por que será? Por que será? Tava estragando e ele queria entender o porquê. Aí eu entrei na casa, né, brother? E ele ficou falando com... Porra... com a criatura. Vai falar o nome. Do lado de fora, né? E eu entrei. Meu irmão, quando eu entrei, eu tô resumindo, hein? Eu tô resumindo a porra que o negócio foi longo. Quando eu entrei dentro do casebre, meu irmão, que cena de horror. Que cena de horror bizarra. Cara, porra, o azulejo todo quebrado. Não tinha um azulejo inteiro. Não tinha um quadrado de 2x2. Né? 2 metros por 2 metros, que não tivesse azulejo quebrado. Tudo quebrado no chão, lá em cima. O teto, meu irmão, tinha buraco no teto pra que vazava água. Porra, o negócio era cena de filme de terror. E aí, nisso, tinham 3 freezer horizontal, né? Daqueles grandão de 510 litros, né? Que você abria a porta assim de restaurante. Olhei pra aquela porra, né? Falei, vou abrir essa merda. E era no canto da parede, né? Vou abrir essa merda. Meu irmão, quando eu abri o primeiro, cena de horror. Tinha um porco, eu abri assim, né? Tinha um porco inteiro dentro do freezer. Inteiro. Morto. Sabe que Caralho! Edson, tinha um porco de 200 quilos dentro do freezer. Eu abri, cara. Começou a voar mosca. Porque o lugar
Ele, sabe aquelas moscas que picam? Como é que é o nome? Ajuda aí, Michel. Muriçoca. Oi? Muriçoca. Muriçoca. Meu irmão, o lugar tinha muriçoca a dar com pau. E aí, caralho, a porra picava a gente, aquelas moscas desgraçadas. Quando eu abri o freezer, subiam umas 200 moscas. Eu... O porco verde, com aquela camada de lima assim, sabe? Aquela camada de lima assim no porco. Horror, E eu Mas falei tá assim... dando frio, o freezer tava ligado? O freezer tava ligado, mas ligado daquele jeito que a gente sabe, né? Devia estar 15 graus no freezer, tava ligado. Lá fora tava 30, né? O freezer era 15, então... E detalhe, tava tão cheio que o freezer não fechava, né? Ficava assim, né? Ficava naquela posição assim. Aquele limo vermelho, tudo verde, já sabe que aquela porra, não... minha vontade era ir embora, mas tava lá, tinha que ficar, né? E aí, brother, aquele freezer, eu falei, meu irmão, vou sair dessa porra porque... Mas não dava pra sair, então aí eu fui ficar, né? E aí voltei lá pra fora a criatura... Porra, meu irmão, não dá. Esse vídeo vai ter muita edição. Tava lá do lado de fora, o maluco conversando, né? Conversando. Lá do lado de fora tinha uma tábua de madeira suspensa. Uma mesa que servia de tábua de madeira. Então imaginem uma mesa que servia de tábua de madeira. Não tinha tábua. Pra que tábua? Se tem uma mesa, né? Então você usa lá na tábua, né? A tábua, brother. A tábua era cena de horror. Tava toda arriscada, toda usada. Tinha resto de comida, de carne dentro da tábua. E muriçoca que não acabava mais. Aquele barulho da tábua ali, né? E aí o cara tava explicando que ele fazia um serviço social, porque ele era uma pessoa da comunidade que ajudava a comunidade. Dava a comunidade. E o que ele fazia? Tá ligado na Saveiro? Que tinha uma carne que tinha uma água que saiu, não sei o que. Então, aquela Saveiro tava cheio de carne. Que carne era essa? Tá ligado que o restaurante compra filé mignon, faz a para e joga fora? Faz a para e joga fora, contra filé... A para joga fora. Então, ele combinava com os restaurantes ali da região. E o que ele fazia? Os restaurantes guardavam num lixo especial. E você ia jogando, né, Edson? Você começa o expediente que horas? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, foda-se. Né? E você vai jogando a para lá, né? E ele chega, sei lá. E ele chega meio-dia, 2 horas da tarde, não importa, né? E ele recolhia todas as aparas de carne que foram acondicionadas no lixo. E ele jogava lá na caçamba da Saveiro dele, velha, e ia recorrendo todos os restaurantes ali da região com as carnes no lixo lá, né? E o que ele pegava dessa carne? Jogava ali naquela mesa, né? Cortava, micro cortava, e ali ele fazia o trabalho social. Ele fazia carne seca daquelas aparas e vendia por um preço social para a comunidade. Ele vendia, tá ligado? No trabalho social. Ele vendia. Assim, as coisas foram tomando proporções assim exorbitantes. E eu não conseguia, a gente não conseguia se livrar do desgraçado. Porque ele conversava, ele não deixava. E ele foi mostrar o local de produção, né, o local de criação suína. Meu irmão, era uma casa dos horrores. O porco era, sei lá, eu acho que Bangu, caras em Bangu iam ficar felizes de, sei lá, acho que eu prefiro o porco criado em Bangu, em presídio, sabe? Sabe aquelas cenas de presídio que a gente vê, né, que tem 200 prisioneiros numa cela só? Era assim, meu irmão. 200 poucos num lugar só, assim, parada imunda, né? E aí tinha aqueles jatos de água pra jogar no porco, né? Maluco, presídio puro. E os porcos saíram dali. E o lixo lá que a gente viu do lixão, era a comida dos porcos mesmo, entendeu? O porco era... O porco comia lixo. O porco comia lixo. O cara pegava o porco dali do lixão, cortava num lugar que era um lixo, fazia linguiça de lixo e perguntava qual era, e no final ele perguntou pra gente qual era o problema que ele tinha. Mas tem mais coisa ainda pela frente. Meu irmão, ele conversava. Aí eu falei pro maluco, né? Falei, porra, cara, e aí ele também aí ele se atentou, né? Na minha memória ele também falou comigo, né? Tu tá reparando que ele tá toda hora coçando o saco? Ele tá toda hora coçando o saco, brother. E ele lá. Ele conversava com a gente, igual cachorro. E a gente, maluco, será que esse filho da puta tem chato? Esse filho da puta deve estar cheio de chato, brother. E ele ficava lá coçando o saco, conversando com a gente e coçando lá as bolas, meu irmão, não parava, ficava assim, ó, toda hora assim. Imagina eu tô conversando com alguém e alguém assim, ó, tô conversando com você. E falando assim, eu vou falar agora, a partir de agora eu vou falar assim.
pra vocês entenderem como é que eu tava falando. E aí, cara, o cara ele foi começando a falar da produção dele. Eu tô coçando, viu? Tá assim que o cara tava fazendo. E aí ele tava falando da produção dele, meu irmão, que ele queria entender porque ele mandou embora o cara da produção, porque tava roubando ele. E aí depois disso, as linguiças dele não estavam dando certo, tava estragando. E eu tô coçando. Vocês entenderam? Mas enfim. E justamente a problemática é porque o cara que mandou embora sabia da quantidade de nitrito, nitrato que tinha que colocar na linguiça para não estragar. Porque sem conservante, aquela merda nunca ia dar certo. Só dava certo porque tinha 10 quilos de conservante e quem comia, se não morria da linguiça, morria de conservante, porque tinha com certeza ganhou algum câncer. Quem comeu essa linguiça morreu de câncer. Se não morreu de morte morrida, a morte matada foi o câncer. Ou era infecção ou era câncer, não tem outro. Mas enfim. E aí a gente, maluco, quem vai apertar a mão desse filho da puta? Porque a gente já apertou a mão dele, né? Aí eu olhando pra mão assim, caralho, meu, mão cheia de chato, aquela coisa assim, né? Falei, como é que a gente vai apertar a mão desse cara aqui? Esse cara gosta de apertar a mão, né? Ele gostava de apertar a mão. É igual o cara que tem bafo, né? Que gosta de fazer assim, né? Gosta de chegar perto pra ficar falando e você sentir o bafo. Eu não sei qual a tara que as pessoas têm que tem bafo, gosta de falar perto de você, né? Mas aí, e ele não falava no final. Aí no final, pra resumir, né, a história, porque já tá longa, ele chegou pra gente e falou assim, e aí, o que tem de errado? Aí eu e o maluco chegou e falou assim, olha só, a gente respirou, a gente gosta de fazer um documento formal. Então, pô, você tem uma ótima produção, a gente vai redigir um documento, me dá aqui o teu e-mail, né? Tal, vai redigir um documento. E aí a gente vai te mandar falando tudo que você precisa fazer, né? E aí a gente manda. Só que antes de sair, pra melhorar a história, pra deixar uma história com um pouquinho assim de... Tem um ar de inventado, mas tem um ar de... Aquele arzinho, né, final, né, picante. Eu cheguei pro cara e falei, pô, você é de Jardim Primavera, né? Eu sou de Jardim Primavera, que lembrando que é distrito de Jardim Primavera. É a cidade, né? Eu sou de Jardim Primavera, né? Eu falei, cara, porra, será que seria coincidência demais do destino? Aí eu perguntei assim pra ele, cara, você por acaso conheceu o Nelson Sintra? Que aí eu vou dar um adendo. Né? O meu avô, Nelson Sintra, ele construiu o Jardim Primavera. Ele tinha uma fazenda de abacaxi e o velho resolveu ter um sonho. Vou construir uma cidade para imigrantes, no meio de Duque de Caxias. E aí construiu o Jardim Primavera. Só que ele era enrolado, era roubado e ninguém pagava ele. E aí eu perguntei, pô, tu conheceu Nelson Sintra, não sei o que, eu sou daqui, né? Já morei aqui. Você conheceu o Nelson Sintra? Eu comprei umas terras com ele. Aí o desgraçado falou assim, ó, deu uma risada escrota. Eu roubei umas terras dele. Eu falei, filho da puta, ainda roubou meu avô, esse desgraçado. Filho da puta. Aí eu falei assim, ó, não, aí a gente falou, vamos redigir o documento, meti o pé, né? Aí, cara, no final, a gente saiu cantando a música Mas que lugar macabro, mas que lugar macabro. Meu amigo... Aí, mané, não tem nada difícil cidade lá não, meu irmão. O lugar é macabro mesmo, compadre. É tudo grupo, não vai nessa não. Assim, mas que lugar macabro. Meu amigo foi embora. Ainda me disse sorrindo que... Cara, história de terror. Eu fico imaginando quem comeu esse treco, cara. Porque, engraçado, hoje, tá falando disso, hoje eu te falei, eu tava falando com a minha mãe eu não sei porquê, a gente tava conversando e aí tá falando alguma coisa de cachorro-quente, sei lá. E eu falei, cara, eu gosto de cachorro-quente com linguiça e tal, não sei o quê. E aí começou a conversa e ela falou assim, não tem linguiça boa, não sei o quê, tem nitrito, não tem nitrito. Eu falei, cara, olha só, essa linguiça aí tem nitrito, não tem jeito. Ela fazer linguiça sem nitrito vai matar alguém. Eu falei, até existe linguiça sem nitrito, mas é difícil você achar porque tem que ser uma produção local, tem que ser alguém que realmente sabe fazer um negócio e, pô, tem um controle realmente, porque é difícil fazer a linguiça sem nitrito. A minha mãe, aí eu tava falando assim, e aí eu tava falando sobre a quantidade de nitrito e tal, e aí você vem que contou a história da linguiça. Eu falei, cara, eu fico imaginando quantas pessoas comem uma linguiça dessa, um negócio desse. Quantas fábricas de buraco tem, meu irmão, que nego come 10 kg de nitrito por linguiça. Justamente. Eu tô falando, essa é a dinâmica que a gente tem, como é que a gente regula essa quantidade de nitrito, quanto é que não pode, quanto é que pode ter, né? Porque isso é meio caixa preta, assim, né? Não, a pessoa não... regulado tem. Isso é meio oráculo, é meio um buraco. Isso foi uma fala muito preconceituosa da sua parte, tá? Eu como uma pessoa detentor das informações, isso foi uma fala muito preconceituosa. Mas olha só, sem zoação, tem um problema.
Porque isso tem determinado quantos de nitrito tem. O problema é o seguinte, será que estão fazendo? Porque a da Sadia, mas é isso que eu tô falando. a da Sadia a gente sabe que tem. Não é? A da Sadia a gente sabe que tem fiscalização, porque é Sadia. E o restante? O restante é que é o problema. É isso que eu tô falando. E óbvio que tem certas coisas quando a gente fala, às vezes a gente fala mal de indústria, de industrialização e tal. E eu sempre falo, cara, olha só, se eu tivesse escolhendo comer uma linguiça caseira, que eu não sei de quem é, e uma linguiça de uma marca, de um negócio, eu provavelmente ia na da marca, do mercado. Com certeza. Tem uma regulamentação maior, tem um controle maior. Para esse tipo de coisa, é muito complicado. Eu falo, cara, ainda mais com esse tipo de produto. A gente sempre volta ao mesmo assunto, que é o problema da gente conhecer de cozinha. Quando você conhece de cozinha, fica muito difícil você explicar para as pessoas por que você faz uma coisa ou outra, né? Você até explica, mas tipo assim... Porque tu já conhece a produção, né, cara? Você já conhece a produção, você sabe que aquela produção, ela tem uma complexidade. É igual queijo, por exemplo. Queijo Minas não pode ter furinho. Vamos entrar na polêmica do queijo, meu Deus do céu. Queijo Minas... Só não fala de canastra. Porra. Não, mas assim, o queijo Minas, por exemplo, o queijo Minas não pode ter furinho. Queijo Minas, frescal, não pode ter furinho. Por quê? Porque o queijo Minas frescal, ele não tem maturação zero. Prensou e levou para vender. Então não tem processo de maturação. Se tem furinho, é porque o que está acontecendo? Está tendo fermentação. E se tem fermentação, é porque não teve uma fermenta, até porque ali não tem nenhum tipo de introdução de bactéria. No queijo frescal, não tem introdução de bactéria. Então, se não tem introdução de bactéria, igual, por exemplo, gorgonzola, aquela fermentação advinda de uma contaminação. Então de um armazenamento. Mas como é dali da própria, na hora que está fazendo a prensa, né, que faz o furinho, então é direto de fermentação. E essa fermentação tem que vir de alguma bactéria, que está ali dentro do leite. Então é contaminação direta. Então se você aí, crianças de casa, comprarem um leite fresco, um queijo com frescal, tá? Não pode ter muito furinho. Quanto mais furinhos, menos qualidade tem. Mas isso é o frescal, tá? O padrão já não segue essa linha e nem o curado. Eu sempre falo assim, que existe uma diferença para quem trabalha, para quem conhece cozinha, quem trabalha em cozinha. Quando você visita uma produção, a gente consegue rapidamente a gente consegue ver o que poderia ser melhor, né? E o que o cara tem ali. Eu falo assim, você sabe onde está a contaminação, você sabe o que é que contamina, você sabe o que é uma falta de limpeza. E aí, realmente, a gente sabe o quanto que, pra gente, comer coisas e lugares que a gente sabe, provavelmente, que a gente, só de olhar pro lugar, a gente sabe que teve provavelmente, contaminação. Com certeza, só de olhar pro bagulho tu já sabe, ó. Esse lugar não... Mas esse é o problema. Quando você sabe de cozinha, você sabe exatamente da produção. Você sabe como é que aquela porra foi produzida, né? Você sabe, quando você pede uma lasanha, você sabe como é que o cara fez a lasanha, né? Você pode, às vezes, por exemplo... Cara, eu vi outro dia, eu vi uma cozinha de produção de comida, essas comidas que vão para avião, né? Cara, sinceramente, dentro daquela cozinha eu vi coisas que tinham contaminação. Olha que, assim, o cara falando que fazia 800 mil refeições por dia, um negócio absurdo. E eu falei, cara, nessa cozinha, da forma que eles estão fazendo isso, tem contaminação. E como você viu equipamentos, assim, eu vi equipamentos que estavam mal conservados e tal, dentro de uma cozinha que gera milhões, e que o cara poderia ter um equipamento, assim, avançado, poderia estar comprando coisa nova, e você fica, cara, isso aí tá velho, isso aí tá sendo feito no lugar errado. Então, assim, o importante é vender. Eu até hoje, eu passei por várias, até hoje eu vi uma cozinha que eu achei assim, cara, que eu daria uma nota 10. E eu falo com ela. Não vou falar o nome do restaurante, mas eu vou falar onde era. Era no Brasil, foi no Brasil, olha só, no Brasil, numa cozinha que funcionava dentro de um museu. Dentro do museu, entendeu? Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro não é esse museu novo aí eu nem nunca fui no restaurante desse museu novo aí do Amanhã. Um outro restaurante, inclusive, eu acho que, se eu só não me engano, esse museu fechou. Eu não sei como é que era esse museu. Esse museu era um museu de uma família aí, rica e tal. A chefe da época abriu um restaurante lá, teve uma autorização para abrir um restaurante dentro desse museu. Inclusive, era um restaurante... Autorização, né? Porque, porra, vou te falar. Autorização dentro do museu... Inclusive, esse restaurante não podia ter chama, né? Então era tudo muito elétrico.
Ele tinha um chão que era totalmente lavável e a água absorvia. Então você podia lavar aquele chão a hora que você quisesse. Porque era aquele, como é que se diz? Daquela pedra que absorve a água, entendeu? Então assim, o chão daquele restaurante era um negócio assim, absurdo. Então assim, você lavava ele o tempo inteiro, o chão não ficava sujo. De sujeira, de gordura, de nada. Era um negócio absurdo. O outro ponto, ele tinha uma série de equipamentos absurdos dentro da cozinha. Sim, forno combinado, assim, ele tinha uma parede com 4 fornos combinados. Sim, era tudo de fogão de indução. Ele tinha uma câmara, né? Ele tinha uma câmara frigorífica, assim, absurda. Ele tinha uma pré-câmara frigorífica e ele tinha uma pré-câmara de produção. A cozinha do Só que ela se dividia. Só que ela se dividia de produção, só que ela se dividia em 2 partes, essa pré-câmara de produção. Era uma pré-câmara de produção só para você separar o que vinha de caixa, dessas coisas, para não passar para dentro da cozinha. Uma outra para você colocar todo de material, verduras, legumes, essas coisas. E a câmara de caixa se comunicava com o lugar onde você ia limpar as carnes, e a de verdura se comunicava com outro lugar onde você ia limpar as verduras, legumes e tal. Então, assim, não tinha contaminação. Tinha uma área de patisserie que era só para a produção de sobremesas. Só um adendo, né? Você descreveu 100% um restaurante industrial, mais um restaurante industrial de produção de alimentos para grande produção. Em geral, isso é inviável num restaurante comercial. Era uma cozinha enorme, cara. Assim, era uma cozinha que ela pegava um dos andares, que tinha outros andares, mas esse andar era todo dedicado ao restaurante. E aí no final, porque engraçado, ele seguia uma sequência e no final você chegava na produção de saladas, carnes e tudo, onde você empratava, né, onde você tem a saída do prato, e ele se transformava no salão, que era lindo, um negócio de outro mundo, né? Não, coisa de outro mundo, nunca vi aquilo na minha vida. Quando eu fui trabalhar, eu não acreditei. E aí, óbvio, o que me espantou foi a falta de técnica das pessoas e de capacidade de trabalhar dentro de uma cozinha daquela, assim, que tinha tanta possibilidade, né? Era um negócio louco. E aí, sempre tem um negócio que te deixa meio, né, você tem um negócio que te deixa, cara, não se comprava carne moída, se moía carne lá, carne moída. Assim, tudo. Ela fazia um bife à milanesa, que era todo feito lá, farinha, tudo lá, a produção toda feita lá. E aí, quando chegava na parte de sobremesa, ela tinha uma chefe patisserie pra ela lá. Quando chegava na de sobremesa, um restaurante que era tinha um monte de coisa legal. A sobremesa era mini tortinha de limão, que era feito com leite condensado e biscoito maisena. Me explica. Então, Me explica. Nunca consegui entender isso. Me explica. Como é que eu não consigo? Eu não consigo entender como é que da onde sai isso. Essas coisas é que eu não consigo entender muito. Por quê? Como é que você faz esse tipo? Eu me lembro de uma vez, as pessoas lá falando sobre fazer, por exemplo, eles faziam um escondidinho, que tinha uma massa folhada lá, um negócio lá, e eles compravam massa folhada pronta. Tinha um negócio assim na área de patisserie que eu não entendia, entendeu? E aí eu não sabia fazer um creme patisserie, entendeu? Eu me lembro que uma vez me chamaram lá e pediam fazer um creme patisserie. Eu só explico por duas coisas. Uma, falta de apreço, foda-se, e a outra, ignorância. Eu não consigo explicar por nenhuma... Porque, porra, olha só, né, cara? Você constrói uma Ferrari, coloca o motor de Ferrari. Na hora de tu botar o óleo do motor, aí tu bota o óleo... O mar vagabundo, aí tu, caralho, tem uma Ferrari. Ou na hora assim, na hora de botar o óleo de freio, né? Aí, porra, na hora de botar gasolina, o cara bota gasolina comum, sabe? Eu não tô nem querendo falar daquela questão do motor de Ferrari em carcaça de Fusca, eu não quero nem falar isso. Não. Né? Mas assim, tu bota um motor de Ferrari, tu compra uma Ferrari, tu compra tudo. Tu compra a Ferrari, né? Pagou lá 2 milhões numa Ferrari. E tu, meu irmão, na hora de fazer manutenção... Não, bota o óleo de freio, não tem aquele mais baratinho... É do caralho, cara, tinha uma coisa, por exemplo, olha só, todo dia quando eu chegava na cozinha, tinha um cara,
O cozinheiro da cozinha era um argentino. Pô, já, um boludo, já E assim, fudeu. um argentino meio metido a galã de Boludo, sabe? porra, boludo. Aqui, samurai, porra. E assim, Puta o cara pariu. cozinhava, e eu vou te falar, o cara cozinhava porra nenhuma, mas era um cara metido a cozinheiro pra cacete, o cara cozinhava porra nenhuma. E aí o cara, eu me lembro quando chegava lá, mas o cara era até gente boa comigo, que eu chegava lá mais cedo que o cara chegava sempre atrasado, esse cozinheiro tava sempre atrasado. Um argentino, assim, meio com ar de galã de filme de segunda, sabe? E o cara tava sempre atrasado. Como eu sabia que ele ia chegar atrasado, eu fazia um caldo, que ele usava um caldo, fazia um treco dele lá, e fazia um caldo de legumes. E ele, cara, era uma panela gigante de fazer caldo. Então eu fazia o caldo de legumes do cara todo dia. Cortava lá, quando eu chegava lá, os caras faziam um caldo todo vagabal. Lá eu peguei, porra, acertei o caldo, cortava os legumes direitinho, o aipo, tudo direitinho. Fazia a quantidade certa de aipo pra cebola, né? Fazia lá o caldo, deixava lá o caldo pro cara. O cara chegava, o caldo já tava pronto, ele falava, pô, valeu, beleza e tal. E aí ele tinha um prato que eles faziam lá, que era um salmão, nunca esqueça, era um salmão com molho de ervilha. Aí a gente pegava essa ervilha verde, congelada, na hora de fazer o molho, era um molho simples. Ele pegava tinha um macarrão, acho que ele botava junto com o macarrão, acho que era junto com penne, alguma coisa assim, um ravioli, alguma coisa assim. Não, como é que é o nome? Era um ravioli de borracha, que não era feito lá também, era comprado, de que entendi aquilo. Ele pegava esse molho, batia no liquidificador, o molho, com a ervilha, com água, e cozinhava acertava o sal ali e cozinhava o ravioli nesse molho. Cara, eu vou te falar, olha só, ravioli de borracha, um salmão fresco, bom, cara, que a mulher trazia lá não sei da onde. Aí que tá, não entendi isso. Um salmão vinha lá do Alasca. E a porra do ravioli era industrializado O ravioli ela comprava industrializado e... da massa leve, sei lá. O molho de ervilha, ela batia com água, botava em cima e acertava o sal. Cara, o cara tinha um caldo de legume do lado dele. E o filho da puta não botava uma grama de Ele podia caldo. pegar o caldo de legume, jogar no liquidificador, bater a ervilha com o caldo de legume, já ia dar mais sabor, acertava o sal, ele cozinhava a massa à parte, jogava ali dentro. Isso me faz lembrar que... Cara, eu nunca entendi aquilo. Isso me faz lembrar que em 99,999% dos restaurantes, eu vou falar do Brasil, mas quem faz diferente, sinta-se à vontade para criticar. Mas 99% dos restaurantes do Brasil, se tiver lá na prancha, vamos falar prancha, mas se tiver para pegar no self-service ou não sei o que, legumes cozidos, o bagulho vai ser na água e sal. E nem sal, na água. Tipo assim, né? Chuchu na água. Pô, meu irmão, quem come chuchu na água, caralho? Caralho, vamos, né? Não. Legumes no vapor. Meu irmão, é aquele bagulho, sabe? Sem sal, sem porra nenhuma. Cenoura no vapor com chuchu, caralho. Aí você fala assim, eu não gosto de cenoura no cozida e nem chuchu. Porra, também é assim? Quem vai gostar, caralho? Quem vai gostar? Mas aí a gente já mudou de assunto, né? Vamos finalizar. Não, finalizando, assim, a questão da produção dos restaurantes e tal. Eu te falo assim, tem restaurante. Em contrapartida, só pra finalizar, eu trabalhei em outro restaurante, que o restaurante era pequeno, tinha uma cozinha mínima, era um sobrado em cima do restaurante, assim, era um prédio, ali no Leblon, e tinha uma cozinha e era um restaurante de comida italiana. Praticamente comida italiana, era um italiano moderno, né? Obviamente, tinha um DJ, tinha uns negócios e fazia um italiano moderno ali. Porque a chefe de cozinha desse restaurante, ela tinha ido passar um tempo na Itália e tal, não sei o que, então ela veio com uma ideia de fazer um italiano moderninho, então ela fazia uns pratos super legais. Ela fazia, tinha um sujeito que ficava dentro desse sobrado mínimo, que trabalhavam 5, 6 pessoas, o cara fazia o ravioli fazia a massa, fazia o creme de abóbora, botava dentro de cada raviolizinho, fechava, botava num saquinho plástico, botava na geladeira. Então, tudo que era produzido ali era fresco mesmo, numa cozinha mínima. Se pegasse aquela outra cozinha e desse para aquela mulher, ela fazia um troço de outro mundo, velho. É porque não deram a oportunidade. É por isso que eu acho que é uma questão de que eu tava falando, né, que não tô nem aí, não tô, sabe, é a preço, não tô nem aí, foda-se, né, e o outro a segunda coisa
né, assim, incapacidade, né? Não quer fazer, né? Eu Não acho sabe. o seguinte, no primeiro caso da cozinha gigante, para encerrar, no primeiro caso da cozinha gigante, a chefe que estava lá, totalmente incompetente. Uma pessoa totalmente incompetente. E olha que essa mulher é famosa, não vou falar o nome, mas essa mulher é famosa, tem 3 restaurantes famosíssimos aí no Rio de Janeiro, entendeu? Totalmente incapacitada. E ela tem uma sócia que também é outra maluca. Então, assim, totalmente incapacitada. A outra, uma pessoa capacitada, que também teve uma injeção de dinheiro nela absurda também, que hoje em dia ela também é famosa no Rio de Janeiro e faz um trabalho muito legal no Rio de Janeiro, essa segunda da cozinha pequenininha. Essa era quase que natural que ela realmente se tornasse algo maior e ganhasse prêmio, o cacete, porque ela realmente sabia fazer o negócio. Uma pessoa até legal, uma pessoa muito legal. Gostei muito de trabalhar com ela. Mas, ó, aí a gente vê, né, pra finalizar esse negócio da sua cozinha que você falou, né, como eu já projetei muita... Sai, mosquito. Já projetei muita cozinha, né, e eu já trabalhei vendo cozinha, assim, projeto, e quando você começou a falar desse projeto megalomaníaco, eu não sou contra. Ele é antinatural para uma cozinha de restaurante, porque são muitos processos que você começa a introduzir, são muitas problemáticas e fica caro, fica extremamente inflado o negócio. Era caríssimo, porque eu tô te falando, ele tinha uma câmara, na verdade eram duas, ele tinha uma câmara só para carnes, coisa e tal, e uma só para legumes e tal. Então, e você entrava na câmara, você estava entrando num hortifruti, e na outra você estava entrando num frigorífico com tudo que você tinha direito. Mas, assim, eu tô te falando, a mulher tinha um tomahawk, assim, tinha um, sabe, esse ossobuco gigante, não sei nem como chama esse ribeye, não sei nem como é que é esse em português, umas carnes maravilhosas, assim, sabe, um negócio louco, muito caro. E a outra parte que ia no prato era muito barato, muito mal feito, muito mal aproveitado. De novo, né? Dá pra entender que era, na verdade, um mix de falta de cuidado com incompetência. Não, uma incompetência, assim, eu sempre olhei aquela cozinha com uma incompetência absurda, não uma incompetência engraçada, higiênica, né? Que era uma cozinha muito limpa, uma cozinha com um processo muito bem feito. Tinham pessoas até muito bem intencionadas lá naquela cozinha, entendeu? Tinham pessoas que... Ela tinha um chefe de salada. Pra tu ver o custo assim, da cozinha. Custo absurdo. Não tem não. Os caras com muito dinheiro, Jean. Negócio assim. Aí a gente entra naquele assunto que a gente não quer falar, mas a gente sempre fala, né? Que toda cozinha que a gente olha que tem uma mega estrutura e tu não sabe de onde vem o dinheiro, né? A gente... eu nunca entendi muito. Eu nunca entendi muito aquela cozinha em termos de dinheiro. Dinheirinho, né? Aí pega, lava o dinheiro, porque não tem como. Mas assim, cara, vamos finalizar. Eu não vi aquela estrutura de cozinha fora do Brasil. Assim, eu vi uma ou duas cozinhas, assim, realmente eram cozinhas. Uma era a cozinha de hotel, que era um negócio absurdo, que era realmente muito limpo. Foi a primeira cozinha de hotel que eu vi que eu falei assim, cara, essa cozinha de hotel é limpa. A cozinha de hotel é meio bagunçada. E essa cozinha eu sempre tive ela como um parâmetro, assim, eu trabalhei em outras cozinhas que, não tinham a excelência dessa cozinha em relação da forma que ela foi construída. Tinha até a excelência em produção, mas não na forma de design e de arquitetura da cozinha. Assim, era a cozinha dos meus sonhos. E era gerida por uma pessoa... tinha uma merda de gerência, né? Mas, vamos finalizar, né? O que a gente tem a acrescentar, né, com isso? Né, a minha história. Cara, eu acho importantíssimo a gente saber, né, e a gente vai sempre bater isso na tecla em algum momento, saber cozinhar. É importantíssimo saber cozinhar. Você não precisa ser um foda na cozinha, mas é importantíssimo saber cozinhar. Porque, cara, se você sabe da linguiça, no caso, da problemática que é fazer uma linguiça, você pega a carne, moe, processa, joga ingrediente, volta, aí você tem que jogar dentro de empurrar a linguiça dentro de um funil com uma pele, né, de intestino de algum animal, caso geralmente porco, não sei o que, é sintético não, depois tem a cura vai ser onde? Vai ser largada, então assim, os processos são muito grandes, mas isso é para tudo. Não, e são processos delicados. Sim, e aí você parar pra pensar e fala, se você sabe um mínimo de cozinha, você vai falar assim, meu irmão, essa porra tá errada. A mesma coisa do pudim. Se você sabe o mínimo de cozinha, você não vai pagar 150 prata no pudim. Nunca, porque você fala, porra, meu irmão, tudo bem, você faz um pudim foda, mas aqui, que vale R$150, não vale. Então, assim, se você sabe cozinhar, e a gente sempre vai botar na tecla nisso, se você sabe cozinhar, você vai falar, cara, tem algo errado com isso aqui não se encaixa, né?
Então é importante pra vida. Quantas pessoas morreram por causa desse maluco? Tenho certeza que é uma porrada. Quantas pessoas foram enganadas nessa cozinha aí que a pessoa comprou um prato que não deve ter sido, não foi barato, comeu um menu degustação que não foi barato, porra, no final entregou uma sobremesa de merda. Poderia ter sido um negócio bem feito. Tudo bem que ali... Não, eu me lembro que algumas pessoas que eu conheço foram comer lá e falaram assim, cara, impressionante, uma coisa do prato tava perfeito e o resto... Entendeu? Aí, porra, tu paga pra uma coisa tá bem feita e os outros, sei lá, os outros tudo, o entorno inteiro tá uma porcaria. E é caro, né, cara? É caro. Tudo bem que você tá nesses restaurantes assim mais em voga, você tá pagando pela experiência, né, pelo lero-lero. Mas, porra, meu irmão, eu acho que tem que ter um feedback, né? E quando você sabe cozinhar, você consegue criticar. Você consegue falar, porra, isso não encaixa. Eu acho que a nossa crítica de hoje, né, nosso ensinamento de hoje, que vai ser sempre, quando a gente sabe cozinhar, a gente consegue... E de qual é importante. E eu acho que enquanto algumas coisas são negligenciadas, inclusive na educação, assim. Sim. Outro dia eu falei sobre isso. Que as pessoas falam tanto hoje em dia, assim, tem que ter educação financeira na escola, educação financeira na escola. Também tinha que ter culinária na escola. Com certeza. Hoje tem. Mas assim... Mas a nossa geração inteira... Na escola de rico, na escola de rico, né? Da escola de rico. Mas assim, a nossa geração inteira cresceu sem saber cozinhar. Eu sei cozinhar por um detalhe da minha família. Você sabe cozinhar por um detalhe da sua família. Mas a média brasileira hoje é crescer sem saber cozinhar. As nossas mães, provavelmente muitas mães de pessoas aí da geração Z, a galera não sabe cozinhar. É geração micro-ondas, meu irmão. Pegou, botou no micro-ondas... E aí, caralho, não sabe fazer uma lasanha. Mas isso vem de todo um processo social e sociológico de você realmente importar o tempo da pessoa. Mas aí a gente finaliza com o nosso querido Barbudinho, que quando você perde o processo de produção, quando você perde a capacidade de produção, por que a indústria faz? A indústria segmenta os nossos... você perde a capacidade de entender o que está sendo produzido. Sim, você perde crítica. Porque quando você segmenta o processo e você faz um trabalhador que antes fazia uma função completa, né, do 0 ao 100, hoje em dia ele só coloca e agora ele só aperta o parafuso, ele perde crítica. Aquela sempre a imagem do Chaplin, né, com o parafuso. Sim. O cara só aperta o parafuso. E aí, coisa, a produção... e aí a população perde crítica. E quando essa população vai pegar a lasanha de micro-ondas e vai botar no forno, porque não sabe fazer uma lasanha, o que ela perdeu? Ela perdeu crítica. Ela jamais vai conseguir criticar a indústria, porque ela não sabe cozinhar. Ela não sabe o que ela é alienada. Ela perde realmente a capacidade de dizer o que é bom, o que é ruim para ela mesma. Ela perde o paladar, né? Ele vai alienando você do seu paladar. Olha que loucura, né? A indústria, o capital, ele realmente alienando você, tirando de você a capacidade de provar alguma coisa e falar, pô, isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Não é nem bom e ruim, isso eu gosto ou não gosto. Você fica com um paladar homogeneizado. Todo mundo, a lasanha que vem lá na caixa, ela é igual. As pessoas têm essa ideia de que tem que comer a mesma coisa igual. Não pode ter uma coisa errada. Não pode, não. Eu comer a mesma lasanha, eu tenho que comer a mesma lasanha, tem que ser da mesma maneira. Né? E, meu irmão, ser humano não é igual, né? A lasanha que eu fiz hoje não vai ser igual. Não foi igual a lasanha que eu fiz ontem. E nunca será, nem quero que seja. Você vai comer um brigadeiro um dia, ele vai ficar mais mole, outro dia ele vai estar com um pedaço mais queimadinho que veio do fundo e tal, e vida que segue. Eu vou estar puto, eu fiz alguma coisa diferente, e aí, pô, porque eu atendi o telefone, cozinhou 1 segundo a mais, entendeu? Qualquer coisa, mas não importa. O que eu faço hoje é sempre diferente do que eu fiz ontem. E sempre vai ser diferente, porque eu não sou robô. E eu não tenho... Claro. E esse processo de homogeneização que a gente tem hoje na indústria, a gente perde paladar, porque a galera fica tudo igual. Você come igual na França, em São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Nova York, é tudo igual. Você come igual, se você parar pra pensar, o cara fala assim, o cara gosta do picolé lá, do não sei o quê, porque o picolé é o mesmo aqui como lá na Itália, como em outro lugar do mundo. A Coca-Cola aí, né, o refrigerante, né, isso é a mesma coisa. Então você fica com esse paladar que você não consegue provar um negócio diferente e fala, pô, beleza, né? Eu sempre falo isso, é uma busca pela homogeneização do paladar. Só a industrialização pode trazer pra você, porque não tem como eu fritar o mesmo bife todo dia. Entendeu? Senhores, vamos finalizar. E ó, eu
Amei, meu irmão, porque falar de Barbudinho, finalizar com Barbudinho, meu irmão, porra, ó, É ótimo. é chave de ouro. É isso aí. Ficamos pra próxima. Bom, se vê na próxima. Abraço. Valeu.